Com um talento precoce no piano desde os 3 anos de idade, Moselle uniu a delicadeza do universo erudito à imponência do Gothic Symphonic Metal para criar nas narrativas mais marcantes da cena atual. Hoje conversamos com ela sobre o álbum My Lost Angel, a transformação dessa história em animação e o poder cinematográfico das suas apresentações ao vivo. Moselle, você começou no piano aos 3 anos. Como foi transicionar da música clássica da infância para o Gothic Symphonic Metal? Essa transição da música clássica para o Gothic Metal, ela aconteceu aos poucos. Antes, né, quando eu era mais nova, eu tinha mais contato com a música clássica mesmo, porque, né, eu tocava o teclado, meu pai também tocava piano e tocava muitas peças de música clássica. E por volta dos 9, 10 anos de idade, minha mãe ela comprou um radinho para mim, um rádio de pilha mesmo, na época eu não tinha internet em casa. E ela comprou, né, esse rádio para mim. E eu comecei a ouvir as minhas músicas, assim, comecei a descobrir o que eu gostava, né? Além da música clássica, eu comecei a ter contato com outros estilos musicais, entre eles o pop e depois o rock. E eu vi que era aquilo que eu gostava. Então, na adolescência, eu escutei bastante rock, desde os clássicos, né? Guns, AC/DC, Kiss, que eu gostava bastante. Eu também comecei a ouvir muito Avril Lavigne, Paramore, Simple Plan. E, posteriormente, por volta dos 14 anos, eu descobri a banda Evanescence, que eu me apaixonei desde a primeira música que eu ouvi deles. E depois, um pouco mais tarde, por volta dos 17, eu descobri o Nightwish, o Epica, que já são bandas que puxam um pouco, né, da música clássica e juntam com o metal. E aí eu vi que era possível juntar as duas coisas, né, o heavy metal, que eu gostava, com a música clássica também, que eu sempre gostei, que eu sempre tive acesso desde criança. I need to see you. O álbum My Lost Angel foi lançado em 10 de setembro de 2025. Como tem sido o feedback do público até agora? O feedback do público tem sido muito positivo. As pessoas que escutam gostam bastante, geralmente de todas as músicas, e as pessoas percebem bastante as influências, né, que eu coloquei no álbum. Eu puxei bastante influência da banda Evanescence e da banda Nightwish. Então, as pessoas que gostam de Gothic Metal, Symphonic Metal, costumam gostar bastante do meu álbum. Algumas músicas também têm um pouco de influência do grunge. Eu peguei algumas referências de Alice in Chains, de Nirvana. Então as pessoas que gostam de grunge também costumam gostar bastante do álbum. E o engraçado é que cada pessoa tem uma música favorita diferente. Então, uma pessoa que gosta de mais de grunge, por exemplo, costuma gostar mais da música Alone, da música Strange, que tem mais referências de grunge. Pessoas que gostam mais de symphonic metal, por exemplo, costumam gostar mais da música Ghost, que é uma música que eu puxo mais pro symphonic metal. As pessoas que gostam mais de gothic metal gostam de Bloody Tears, gostam de My Lost Angel. Então, no geral, eu tenho recebido um feedback bastante positivo. Além disso, as pessoas percebem também, né, as influências que eu peguei dessas bandas, principalmente da banda Evanescence. Eu peguei bastante influência do instrumental e também do vocal. O jeito que eu canto, né, é uma forma muito semelhante da Emily, as pessoas percebem isso. Eu escutei Evanescence por muitos anos e acabei pegando bastante referência do vocal, tanto de timbre quanto de técnica. A história do álbum fala sobre o amor trágico entre uma bailarina e um anjo. Essa narrativa foi inspirada em alguma experiência pessoal sua? Todas as minhas músicas eu faço inspiradas em alguma experiência pessoal minha, ou alguma experiência ou algum sentimento que eu estou sentindo ali no momento. O álbum My Lost Angel, ele foi inspirado, na verdade, em várias experiências que eu tive na minha adolescência. Eu sempre fui uma adolescente, assim, muito apaixonada, muito intensa, né, com os meus sentimentos, e alguns deles não foram correspondidos. Então, ao longo da minha adolescência, eu fui escrevendo músicas sobre esses amores que não foram correspondidos. E foram várias paixões, enfim, né? Vários crushes, vamos dizer assim. E aí eu juntei todas essas músicas, né, que eu fiz em ocasiões diferentes, às vezes para pessoas diferentes, e juntei tudo e coloquei numa história só.
Então, vamos dizer assim que o anjo, ele na verdade são várias paixões que eu tive ali ao longo da minha adolescência. Essas músicas do álbum são músicas que eu compus dos 13 até os 17 anos. Então foram várias músicas inspiradas em várias paixões, todas ou não correspondidas ou que não deram certo em algum momento, né? Aconteceu alguma coisa que o relacionamento ali terminou, e aí eu fiz uma música sobre isso. E mesmo que as músicas foram inspiradas em pessoas diferentes, mas têm o mesmo tema, eu aproveitei, né, essa temática, assim, de um amor perdido e tudo, e fiz a história. Então a história, ela surgiu após eu compor as músicas. É um fato, assim, uma curiosidade aí que mereço contar para vocês, é que eu fiz as músicas dos 13 aos 17 anos, e a história eu criei só em 2024, que eu já estava com meus 26 anos, que foi quando eu comecei realmente a produzir o álbum, a gravar os instrumentos. Então, quando eu estava produzindo, assim, eu vi que as músicas, elas poderiam ter uma conexão, né, já que elas envolvem o mesmo tema. E só que são músicas com intensidades diferentes. Então tem músicas mais românticas, e aí tem músicas que começam a ficar mais agressivas, que era o momento que eu tava com mais raiva mesmo ali. E aí eu decidi juntar tudo e criar uma história em torno dessas músicas. Então a história ela surgiu após eu compor as músicas. O seu show conta com a banda de 6 músicos no palco. Como vocês conseguem traduzir a atmosfera cinematográfica do estúdio para o ao vivo? Atualmente, a gente possui 2 formatos de show. Tem o formato que é um pouco mais simples, que tem a banda completa, né? 6 integrantes contando comigo. Nós temos teclado, temos violino, né? Então a gente tem esses instrumentos mais clássicos. E nós temos também os instrumentos do heavy metal, né? A bateria, o baixo, a guitarra. E aí a gente une, né, essa atmosfera mais clássica com o metal, que essa é a ideia, né? Unir aí os dois gêneros para poder tocar as músicas. E todas as músicas têm um violino, quase todas, na verdade. Tem o violino, tem o teclado, então são peças-chave aí pro show, para transmitir, né, o sentimento, a emoção que tem nas músicas. E geralmente nos shows eu toco as músicas em ordem do álbum para as pessoas sentirem mesmo, né, essa transição da bailarina que acontece durante o álbum. Então, a primeira parte do álbum é uma bailarina que está mais apaixonada, que acredita ali no amor, e a partir da quinta, sexta música, ela já começa a transicionar, que é o momento que ela encontra o anjo com outros anjos em um palácio, e esses anjos, eles estão zombando dos humanos, rindo, né, dos humanos que estão em situações deploráveis, eles estão assistindo os seres humanos através de uma bola de cristal onde eles veem tudo. E a bailarina, chamada Laura, ela encontra um anjo nessa situação e fica irada. E ela começa a tirar satisfação com o anjo do porquê que ela foi abandonada. E aí ela faz essa transição, né, de uma pessoa, uma personagem apaixonada, para uma personagem que tá com raiva, né, que quer saber por que que ela foi abandonada e por que que ele tá zombando, né, dos seres humanos, e ela também é uma humana, né, então ela se sente zombada também, ela se sente diminuída nessa situação. E então a gente faz, né, essa apresentação em ordem para as pessoas sentirem mesmo essa transição da bailarina. E além disso, eu também vou contando, né, no intervalo entre as músicas, essas transições da bailarina. E a gente tem um formato de show que é um pouco mais completo, que conta com um casal de bailarinos. Então tem uma bailarina que representa a bailarina Laura e tem um bailarino que representa o anjo. E aí eles performam, né, as músicas através da dança, e eles vão performando ali nas músicas a história, né, da bailarina e do anjo. Então a gente tem esses 2 formatos de show. Eu confesso que eu gosto muito, né, do segundo formato, que tem os bailarinos, porque aí a gente consegue realmente criar essa atmosfera toda do álbum e com os personagens ali, né, dançando e contando a história ao mesmo tempo. E outra coisa também que eu costumo colocar quando a gente consegue, né, quando tem algum telão, algum projetor onde a gente vai se apresentar,
Tem as animações, né, que contam também a história, e eu sempre projeto essas animações para o público, para eles imergirem ainda mais na história da bailarina e do anjo. Além das faixas autorais, vocês tocam covers de Nightwish e Evanescence. Qual é a importância dessas bandas na construção da sua identidade musical? As bandas Evanescence e Nightwish foram as principais referências que eu tive para poder compor o álbum, tanto instrumental quanto vocal, e até mesmo na composição mesmo, né, das melodias e das letras das músicas. Então, essa é a relevância, né, dessas bandas para o álbum. E para mim também, como artista, né? Eu, Moselle, eu me inspiro muito nessas bandas, principalmente na banda Evanescence, que é a minha banda favorita. Eu sempre acompanho os lançamentos da banda, né? Escuto todos os álbuns, assim, então sou muito fã mesmo. Já fui também no show da Tária, solo, e também já fui no show, né, da banda Evanescence. Então são bandas muito importantes para minha construção como artista. E como eu pego muita referência dessas bandas, eu faço questão de colocar no meu repertório, até para as pessoas também se identificarem mais com o meu show. Como é um trabalho novo, né? O meu álbum, ele ainda não completou um ano de lançamento. Se não me engano, ele completou 10 meses de lançamento agora. Então é um álbum recente, é um álbum independente, então muitas pessoas ainda não ouviram. Então para as pessoas que ainda não tiveram, né, essa experiência de ouvir o álbum antes de um show, por exemplo, para elas poderem se identificar um pouco mais, né, com a atmosfera do show e com o gênero musical, eu complemento o repertório com os grandes sucessos da banda Nightwish e da banda Evanescence, que são as minhas principais referências como compositora e principais referências de estilo musical. How can I do it without you here? Belo Horizonte tem uma tradição muito forte no metal. Como a cena local influenciou a sua trajetória como artista? Eu tenho muito orgulho em dizer que uma das principais bandas do metal do Brasil e do mundo é daqui de Belo Horizonte, que é a banda Sepultura. Eu não tive a honra de conhecer eles pessoalmente, mas todo mundo sabe, né, que eles são daqui. Tem pessoas próximas a mim que já conheceram eles pessoalmente ou que são até amigos também. E isso é muito gratificante, né, saber que tem uma banda que é tão de perto, né, tão próximo da gente, que conseguiu um espaço no exterior e no Brasil também para fazer shows, teve a oportunidade de mostrar, né, a sua música, a sua arte para o mundo. E tem outras bandas também daqui que me influenciam bastante, né, a continuar com esse trabalho. Paradise in Flames, por exemplo, é uma banda que é de Santa Luzia, aqui pertinho também. É uma banda que se apresentou até mesmo no Bangers Open Air. E é uma banda sensacional, músicos muito talentosos, profissionais. Gosto bastante também das músicas deles. E eles têm também um gênero muito semelhante ao meu. Eles tocam, né, uma vibe assim que é um pouco mais puxada para o symphonic, mas que ainda assim, né, tá dentro aí das minhas referências. E tem outras bandas também de heavy metal cover, tem bandas autorais também. Então é muito orgulho, né, ter músicos assim, ter bandas assim próximas a mim. E de certa forma, quando a gente vê, né, que tem bandas próximas a mim que estão crescendo, isso faz com que eu pense que eu também posso crescer, que eu também posso alcançar esses lugares. A história da bailarina e do anjo termina com a música Alone, faixa 11 do álbum. Ela representa o fim definitivo da chama da bailarina ou deixa um mistério no ar? A música Alone é a 11ª música do álbum e ela conta um desfecho da bailarina, pelo menos no álbum My Lost Angel, mas deixa um mistério no ar, porque eu decidi fazer uma continuação da história da bailarina. Então, assim, ela não finaliza por completo, deixa um mistério. E, contando um spoiler aí pra vocês, eu vou continuar a história da bailarina no próximo álbum que eu vou lançar, e que já está em processo de composição. Eu tô terminando de compor as músicas, e em breve vai estar aí disponível para vocês. Provavelmente, por volta de 2028, eu tenho essa previsão de lançar o segundo álbum, que vai dar continuidade e vai finalizar também de vez a história da bailarina. A faixa bônus Strange, 12ª faixa do álbum, fala sobre uma história diferente do resto do disco. Sobre o que seria essa música?
A 12ª faixa do álbum é a música Strange, e ela é uma faixa bônus. E por que que ela é uma faixa bônus? Eu decidi lançar ela, é uma música que eu gosto bastante, e eu queria encaixar no álbum, porém ela conta uma história muito diferente da história da bailarina. A música Strange, ela foi inspirada em uma experiência pessoal que eu tive, uma experiência assim que aconteceu mesmo comigo. Essa experiência pessoal eu tive por volta dos 15 anos de idade, quando eu já estava no ensino médio. E teve um dia que eu fiz educação física e eu já tinha esse estilo meio roqueirona e tudo, então eu sempre me vestia de preto, né? Durante a educação física que a gente podia, né, trocar de roupa para poder fazer as atividades físicas, eu sempre colocava alguma blusa de banda, alguma coisa assim. E aí terminou o horário da educação física e eu fui trocar de roupa no vestiário. Quando eu cheguei lá, tinha duas meninas dançando funk e elas já me olharam meio torto assim. Mas beleza, não falei nada, né? Entrei lá, eu tava sozinha, entrei, troquei de roupa e saí. Quando eu saí, uma delas me chamaram de estranha e a outra começou a rir. Eu decidi, assim, né, sair, não voltar, não, né, não causar intriga nem nada, mas eu fiquei com bastante raiva, fiquei com aquilo no meu coração. Inclusive, eu desabafei isso com um amigo meu, que também é super roqueiro, que toca guitarra, a gente tocava guitarra às vezes na educação física. E falei com ele, acho que eu vou compor uma música pra extravasar. E aí eu peguei meu celular naquele momento e comecei a compor a música. E naquele momento mesmo já saiu a letra, já saiu a melodia, já saiu tudo. E aí foi assim que surgiu a música Strange, que significa estranha. E se vocês forem ver a tradução da música, contextualizando com essa história, vocês vão ver que tem tudo a ver ali. E foi um momento assim que eu passei, que eu queria, né, registrar em forma de música e ao mesmo tempo queria extravasar. A música é uma forma de terapia para mim. E às vezes quando eu tô com algum sentimento assim que tá gritando, né, dentro de mim, eu coloco pra fora, geralmente em forma de música. Você está lançando 3 animações ao todo para contar a história do álbum. Como foi o processo de transformar a sua música em uma narrativa visual animada? Eu estou lançando as 3 animações que contam a história da bailarina e do anjo desde o início até o fim, pelo menos até o fim do álbum, né? A primeira parte ela já foi lançada, que é da música Because of You, que é a segunda música do álbum. E a primeira parte conta que o anjo, ele estava ali, né, na Terra, ele sempre ia para cuidar, né, dos seres humanos, até que um dia ele avistou uma caixa de música, e dentro dessa caixa de música ele avista a bailarina. A bailarina, ela era de caixa de música, então ela não tinha vida, ela não dançava, ela não respirava. O anjo, ele decidiu dar vida a essa bailarina. Os dois, eles se apaixonam, eles vivem uma história de amor, mas um certo dia o anjo decide abandonar a bailarina sem falar nada, ele simplesmente a abandona e ela decide voltar a viver na caixa de música. Ela fica nessa caixa de música por 1000 séculos, que, né, a quarta música do álbum chama Thousand Centuries, que fala justamente por essa espera. Ela esperou 1000 séculos pelo anjo e nada dele retornar. E aí a bailarina ela tentou, né, voltar a viver como ela vivia antes, só que ela já tinha aquela chama da vida que o anjo tinha dado para ela. E aí, em certo momento, a chama começou a se apagar, começou a congelar, e aí, por fim, a caixa de música ela não suportou, e aí essa caixa de música ela racha por conta desse congelamento, e a bailarina ela consegue sobreviver nesse processo e ela decide ir atrás do anjo, já que ela não consegue mais viver dentro daquela caixa de música como ela vivia antes, então ela vai atrás do anjo. E aí essa busca pelo anjo, ela é mostrada na segunda parte da animação, que é da música Where is the Love, e a bailarina ela vai atrás do anjo, ela encontra esse anjo dentro de um palácio, junto com outros anjos, e todos eles estão observando seres humanos através de uma bola de cristal. E essa bola de cristal está mostrando os seres humanos em suas situações mais deploráveis, fome, violência, e esses anjos começam a rir, começam a debochar. A bailarina ela fica irada com isso,
E ela decide, assim, entrar no palácio e tirar satisfação com o anjo. E aí, depois disso, vem a terceira parte, que é a parte final, que é da música Ghost, que conta aí o ápice da história e o desfecho também dessa história. Esse processo foi um processo um pouco difícil de ser feito, porque essa história tem várias nuances, né? E eu, mais o animador, que é o Luiz Rolim, a gente tentou, né, ao máximo, demonstrar todas essas nuances da bailarina, porque a história, a protagonista é a bailarina. E durante essas partes, ela se transforma, sabe? Ela transforma, assim, visualmente mesmo. Ela tem essa transformação visual, sabe? De uma bailarina, assim, mais inocente para uma bailarina com mais raiva, uma pessoa com mais raiva, sabe? Então ela tem essa transformação, né? Desde a primeira parte até a última, ela se transforma completamente. E a forma dela agir também muda muito. E ela descobre que ela tem muito poder, que ela conseguiu desenvolver esse poder através desses sentimentos que foram gerados ali ao longo da história dela. Então, raiva, tristeza, enfim, todos esses sentimentos, decepção, todos esses sentimentos acabaram culminando em alguns poderes nela. Então, assim, na parte final ela fica muito poderosa, sabe? Ela transforma esses sentimentos ruins em força, em poder. E essa mensagem também que eu queria deixar para as pessoas, né, que vão assistir, que mesmo com experiências, né, ruins, a gente pode se fortalecer internamente, a gente pode ficar mais forte e se impor mais, né, com as situações que acontecem com a gente, com pessoas que às vezes não respeitam tanto a gente ou que esnobam, né? Então você consegue se impor, você consegue ser forte e você pode tirar algo bom das experiências ruins também. But I know there's someday you'll come back to me. Se você cruzasse com esse anjo hoje, qual seria o seu puxão de orelha nele por ter deixado a bailarina na mão? Olha, sinceramente, se eu tivesse oportunidade, assim, de encontrar esse anjo perdido, passando por mim, assim, do meu lado, primeiro que eu ia ficar com muita raiva, eu ia xingar muito ele, porque, assim, o que ele fez tem um motivo ali por trás que as pessoas vão entender na terceira parte da animação, que é Ghost. Mas mesmo com esse motivo, eu acho que ainda não é suficiente por todo o sofrimento que a bailarina passou, por ela ter sido abandonada, para vocês, né, se contextualizarem na história. O anjo deu vida à bailarina e a única pessoa que a bailarina conhecia era o anjo. E, né, ela já começa a amá-lo e tudo, e do nada ele some. Então, assim, não dá nenhuma explicação, né? Ele poderia ter pelo menos ter explicado para ela, mas ele preferiu simplesmente ir embora. E acho que mesmo se ele tivesse explicado, ainda assim seria muito ruim, mas seria melhor do que simplesmente ele deixar a bailarina ali de lado, que foi o que aconteceu, que foi o que ele fez. Então eu ia xingar muito ele, eu ia falar, poxa, né, por que você não deu uma satisfação ali pra bailarina, pelo menos? Do porquê que você foi embora? Você poderia ter feito isso, né? Pelo menos ter falado, olha, eu preciso ir embora, tá acontecendo isso e isso. Pelo menos ia, né, acho que deixar ela um pouco mais tranquila e não ia dar esperança pra ela, porque ela teve esperança de ir atrás dele, né? Justamente porque, como ele não deu nenhuma satisfação, ele só foi embora, ela começou a ter esperança, tipo, o que aconteceu com ele, né? Eu vou atrás dele, né? Eu não tô aqui sozinha, não tentei voltar ali pra minha caixinha de música que era onde eu vivia, não consegui, não deu certo. Minha caixa de música congelou, ela quebrou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui sozinha? Eu vou atrás do meu amor perdido. E ela foi, ela encontrou ele ainda numa situação péssima, que ele tava debochando de outros seres humanos que estavam sofrendo. Então, assim, foi só coisa ruim que ele fez de ter abandonado ela sem dar satisfação. Na hora que ela encontrou ele, ele ainda estava debochando de outros
seres humanos, então ia jogar isso tudo na cara dele. Não deu satisfação pra bailarina quando foi embora. Quando ela o encontrou ele nessa situação, né, de estar debochando de outros seres humanos. Então esse anjo é péssimo. Inclusive, se você encontrar um anjo desse na vida real, saia correndo, tá, meninas? Pelo amor de Deus, porque esse amor aí é tóxico. Moselle, muito obrigado por esse papo incrível, por compartilhar os bastidores dessa história tão poética e parabéns por toda a produção impecável do seu trabalho. Desejamos ainda mais sucesso no palco e nos próximos projetos. Agradecemos também ao apoio do Estúdio Porta Amarela, aqui em Sorocaba, por tornar esse espaço e essas conversas possíveis.